Olá, boa tarde, meu nome é José Antônio Costa Marinho e hoje eu vou falar sobre o período democrático, o primeiro período democrático do Brasil. Bem, damos o nome de período democrático ao período que vai de 1946 a 1964, uma fase de nossa história em que se tentou avançar na direção de uma verdadeira democracia. Uma das primeiras manifestações claras a favor da democratização do país foi o Manifesto dos Mineiros, lançado em 1943, os políticos de Minas Gerais. Neste manifesto surgiu a União Democrática Nacional, a UDN, partido que a oposição Getúlio Vargas, pressionando Getúlio, convocou eleições para dezembro de 1945, ao menos tempo em que estimulou-se pelos partidários a realizarem manifestações públicas a seu favor. Esses partidários levaram bandeiras como dizendo que emos Getúlio Vargas. Por este motivo, o movimento ficou conhecido de Leninismo, porém não conseguiu se manter o poder. Vargas queria manter o poder além do limite dele. Ele ficou 15 anos de forma contínua como presidente e começou a perder a noção disso, e aumentando os impostos, tirando muito emprego de muitas pessoas viraram morador de rua, muitas consequências. Então ele foi tirar da eleição por um certo tempo. Bem, vamos ver como isso aconteceu exatamente, né? Bem, logo depois de Vargas ter saído da presidência, o governo de Eurico Dutra ergueu-se. E logo isso, o governo de Dutra ocorreu em 1946 e em 1951, sendo o primeiro governo do período conhecido como República de 1946, a Quarta República. Esse foi o primeiro momento democrático da nossa história. Bem, nesse período, Dutra convocou grandes empresas americanas a se instalarem no Brasil, dando-lhes todas as facilidades como terrenos, impostos baixos, liberdade para mandar lucros para o exterior de mão de obra barata. Bem, e durante seu governo foi criada uma Constituição de 1946. E essa Constituição foi conhecida como Quarta República Brasileira e ficou caracterizado pela sua perseguição aos movimentos trabalhadores e comunistas. O governo Eurico Gaspar Dutra entendeu-se de 1946 a 1951 e deu início ao período conhecido como Quarta República Brasileira. E nesse período, eles fizeram um plano chamado SAUD, e é o nome de um plano econômico elaborado pelo governo brasileiro na administração do presidente Eurico Gaspar Dutra. E nesses 1446 e 1950, esses tinham como objetivo estimular o desenvolvimento de setores como saúde, alimentação, transporte, energia. E exatamente isso que significa SAUD. Bem, e também se estabeleceu as eleições diretas para a escolha de governantes em todos os níveis, presidentes, governadores e prefeitos. Isso foi ocorrido um ano antes do início da Guerra Fria, no fim da Segunda Guerra Mundial. E o governo Dutra ficou marcado por assumir a postura de aliado incondicional dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Nesse sentido, uma fonte de repressão contra os partidos e movimentos sociais de esquerda estabeleceu um comício pelo Partido Comunista Brasileiro, que foi colocado na ilegalidade de 1947. E quando a política externa da Aliança dos Estados Unidos foi reforçada em ocorrência disso, o Brasil foi um dos primeiros países ocidentais a romper essas relações com a União Soviética. Bem, e logo depois de Dutra perder a eleição para Vargas de novo, Vargas começou a prometer promessas muito para o povo e ganhou a eleição facilmente em 1950. E os privilégios de Getúlio Vargas concedidos aos trabalhadores deixou muita gente descontente com os grandes empresários e alguns chefes militares de classe média e alta, que já deixou meio descontente o exército, e poderia ser uma leve proclamação contra um ataque contra o governo.
que vai chamar mais pra frente de ditadura militar. E nesse caso, o populacionismo é um sistema partidário frágil e centralizado do poder de acompanhados por uma política trabalhista. Esse governo teve grandes marcas permanentes na crise política e na tensão social causada pela crise política e econômica do país, caracterizado por uma política econômica que priorizou nacionalmente o desenvolvimentismo. Isso foi um motivo que causou uma grande crise política em seu governo. Além dessa insatisfação da população com o aumento de custo de vida, a criação de departamento de empresa de propaganda, também a DIP, que tinha duas funções de promover o governo e censurar oposições, e a proibição de manifestações e greves, e prisão de opositores e criação de leis trabalhistas. Então, e quando o Getúlio Vargas viu que seu governo estava afundando, em pouco, ele se desesperou e não sabia o que fazer. Então ele cometeu suicídio pela manhã em 24 de agosto de 1954. Entrou no seu quarto isolado e atirou no seu próprio peito com uma arma. Isso foi o fim de Vargas e de toda a sua área, mas deixou muitas marcas em todo o Brasil nesse período democrático. E logo depois que Vargas morreu, o exército tomou posse do governo durante 2 anos, tentando realizar as promessas que Vargas tinha prometido lá no início da eleição. Então eles tentaram diminuir essas marcas que ele deixou no governo e diminuir essa crise política e econômica do país. E logo depois, o povo queria um presidente de verdade. Então o povo fez uma nova eleição. Então o governo de Juscelino Kubitschek começou nesse dia de 31 de janeiro de 1956, que foi eleito. Bem, e as duas grandes marcas do governo de Kubitschek foram o plano de metas e o programa de desenvolvimento econômico. E a construção de uma nova capital, Brasília. O plano de metas foi o programado econômico que o governo de Juscelino desenvolveu. Nele foram estabelecidas 31 metas e deveriam ser cumpridas durante 5 anos de mandato, que é o tempo de sua presidência. O maior acontecimento de Kubitschek foi a construção de Brasília em sua inauguração de 1960, como uma nova capital do país, feito que persistiu em todo o planeta, que causou beleza na cidade pela rapidez com a foi construída, e a amplificação de malha rodovia em 138%, causando um aumento de produção industrial de automóveis, crescendo o setor secundário, e o fim do sítio e da censura de imprensa, a criação do Sudene e da Superdência de Desenvolvimento do Nordeste. Juscelino desejava transformar Minas Gerais em um estado baseado na pecuária e na agricultura. Industrializado, para isso investiu massivamente em produção de energia elétrica, e construção das entradas, desenvolvimento das novas indústrias, que foi no caso que eles fizeram uma competição com a China, onde inventar a usina das duas gargantas. Só que a China foi superior por sua economia alta e muitas pessoas e fez a usina das 3 gargantas. Bem, e Juscelino idealizou a construção de Brasília para que fosse síntese perfeita do seu plano de modernização do Brasil. Durante as obras, o presidente não poupou recursos para a cidade projetada. Para os Cainhemar e nem Lúcio Costa foi erguido. Os trabalhadores em que fizeram ficar conhecidos como candangos. Bem, após 2 meses do golpe de força que levou à queda do presidente, Goulart, o governo militar causou diretos políticos e ex-presidente mineiro Juscelino foi caçado à força e representado pelo mercenário nacional, portanto, pela ameaça aos donos do poder. Então, no caso, o exército caçou ele e matou ele.
mas ele ficou conhecido como o melhor presidente do Brasil, o que mais se inovou. Mas algumas das suas metas não foram totalmente realizadas. Bem, Jânio Quadros foi eleito logo após Juscelino ser morto, assassinado. Ele era um político conversador que opinava o legado de político de Vargas e que detestava Vargas. E foi um motivo que Carlos Lacerda, que era um nome ideal para Alden, que era um jornalista político, e ele fez que Jânio Quadros entrasse muito rápido na presidência. E por causa da censura que foi bloqueada graças a Juscelino, então ele ficou muito mais fácil entrar na presidência logo depois que ele foi morto. Então a gestão de Jânio Quadros, a presidente da República, foi breve, durou 7 meses apenas, encerrou com a sua renúncia. Nesse curto período, Jânio Quadros praticou uma política econômica e política externa, que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam. Então, nesses setores de forças armadas e outros segmentos sociais, durante o governo de Jânio Quadros, o Brasil buscou distanciar do alinhamento autônomo e política externa norte-americana. Estabeleceu relações diplomáticas com a Hungria, Roménia e aproximou da Bulgária e da França, que estão influenciando na soviética, que é na Guerra Fria, que é perto do fim da Guerra Fria. Entre as reformas básicas anunciadas como necessárias para a melhoria do nível de vida dos países continentes figuraram reforma agrária, tributariamente, bancária e administrativa. Logo depois, em 25 de agosto de 1961, o presidente Quadros apresentou seu pedido de renúncia. Então isso gerou uma grave crise política muito institucional, onde o exército começou a começar a ditadura militar. Bem, e agora a campanha da legalidade, logo depois que Quadros renunciou, o governo de João Goulart assumiu o governo. E nesse dia aconteceu a campanha da legalidade, que foi uma mobilização civil militar em 1961, graças à crise política e institucional. Então, nessa campanha de legalidade, foi garantir que a posse de João Goulart como presidente do Brasil, derrubando o veto dos inimigos às Forças Armadas e a sucessão legal do presidente Jânio Quadros, que tinha renunciado, destruiu tudo que o Quadros queria fazer com o Brasil. Ele queria ferrar o Brasil por causa de Vargas, que deixou grandes marcas no Brasil, como tinha dito anteriormente. E nesse período destaca-se apenas a aprovação da Lei de Remessa de Lucros de 1962. Essa lei impedia que essas empresas estrangeiras enviassem mais de 10% de seus lucros para fora do país. E a aprovação dessa lei, inclusive, desagradou grupos internos que estavam ligados com interesses internacionais. E a emenda constitucional de 1960, o Plebiscito, realizado em 1963, que teve a vitória do presidencialismo e o plano trienal na área econômica, João Goulart importante, pois garantia a aproximação do governo de Vargas como sindicalistas. Isso foi fundamental, principalmente pelo contexto de Vargas e encontrado uma política não forte para o ano democrático nem nacional e nem seu líder, jornalista Carlos Lacerda, que colocou o Jânio Quadros no topo da presidente, anulou ele, tirou ele do governo e ele foi preso. E estava a combater a desigualdade e abrir caminho para ampliar o desenvolvimento nacional das forças da base que defendiam a realização de reforma agrária, tributária e bancária e urbana, e educacional e eleitoral. Um golpe militar iniciou em 31 de março de 1964, onde que começou a ditadura militar, que foi acompanhado por um golpe parlamentar, que derrubado o segundo presidente, que no caso é João Goulart, que foi morto, e quem assumiu o comando foi Castelo Branco, militar eleito pela vida inteira, que no caso onde começou a ditadura militar. Bem, obrigado pela aula. Bem,